Olá pessoal, sejam bem-vindos a esse vídeo e hoje nós vamos falar sobre 6 erros que você deve evitar de cometer num currículo internacional, principalmente aqui para a Irlanda, tá bom? Bom, deixa eu me apresentar. Eu sou o Jean, eu sou cofundador da empresa Hubwork 365 e eu que vou dar essas dicas aqui para você. Então, vamos lá. Então, primeira dica aqui para um currículo internacional. É muito comum no Brasil, a gente vai lá e coloca, por exemplo, data de nascimento, a gente coloca estado civil, por exemplo, se tem o CNH 1, 2, 3, ABCD. Todas essas partes aqui não precisam aqui no currículo europeu. Na verdade, nem no currículo americano, no formato mais americano, no formato europeu, dados pessoais são interessantes, tá? Por quê? Existe aí uma legislação que o RH daqui toma muito cuidado para evitar alguma discriminação, tá? Isso até para evitar processos e tudo mais. Então o que você vai colocar? Vai colocar seu nome, lindo, divino, maravilhoso, lá no topo, perfeito. E vai colocar contatos, isso vai ser importante. Então é interessante você colocar o link do seu LinkedIn, por exemplo, o seu telefone, se possível um telefone já daqui, né? Você já está aqui, por exemplo, então é interessante. Se não está, é interessante você colocar o seu Skype, por exemplo, e-mails e boa. Não precisa colocar foto, não precisa adicionar data de nascimento, se é casado, se tem filhos, nada disso é necessário, tá? Então essa primeira dica já logo na parte inicial dele, que é a dos dados pessoais, tudo bem? Segunda dica, tradução. Essa aí eu olho vários currículos por dia e é impressionante a quantidade de tradução errada. Muitos casos eu vejo o pessoal pega lá, bota o currículo em português, joga no Google e depois joga lá de novo no currículo e acha que está em inglês. Por favor, não faça isso. Por quê? Primeiro vai ter alguns erros muito problemáticos, tanto da ordem, parte do adjetivo, que depois as ordens do adjetivo vai ter errado, a ordem do verbo, não faça isso. Então, por favor, não faça. Mas é o único jeito, você vai queimar a sua possibilidade, tá? Então, é melhor que não faça isso, é sempre melhor você passar por uma pessoa habilitada e que consiga fazer essas traduções. Então cuidado com traduções do Google. Mesmo se for alguma palavrinha que você não conheça, pode dar problema. Então, porque vamos lá, vamos até a terceira recomendação. Por exemplo, nome de vagas, às vezes a vaga que você tem no Brasil, se você colocar como uma tradução direta, vai dar um negócio totalmente diferente e as pessoas não vão te contratar. Simples assim. Então, por exemplo, tá? Algo simples. Consultor de RH. Se você for traduzir direto, você fala HR Consultant. Pode até ser, mas no geral aqui, por exemplo, um consultor de RH seria um Recruitment Consultant. Então já muda aí, tá? Até porque, por exemplo, se você for ver a estrutura de RH, vamos só colocar esse exemplo para você ver que o Google não vai conseguir fazer essa análise. O quê? Você tem a área de RH e você tem a área de recrutamento. Aqui são duas áreas diferentes, tá? Diferente no Brasil que fica tudo dentro do mesmo setor. Então cuidado com isso, cuidado com a tradução de vagas, por exemplo. Um outro exemplo seria o consultor de vendas. Isso daí é fácil, né? Consultor de vendas já seria Account Manager. Então você já vê que não tem nada a ver. Então cuidado com isso. Fora outras áreas, por exemplo, marketing. Normalmente aqui você vai ser mais específico nas áreas de marketing, onde você vai colocar, por exemplo, Content Marketing, Social Media, CEO Analyst. Então são coisas, são os cuidados que você tem que ter na hora de acrescentar essa informação, tudo bem? Então fica bem a dica nisso. Fora, por exemplo, vaga de pleno. Aqui não tem vaga de pleno, ou você é júnior ou você é sênior. Essa vaga de pleno é só no Brasil. Então cuidado que às vezes a gente vai ter que fazer análise do currículo para ver, eu vou entrar mais como júnior aqui ou vou entrar mais como sênior, né, um sênior level. Então atenção com isso. Jean, então o que eu faço para resolver esse problema? Dica, tem um site que chama Glassdoor, a gente vai colocar aqui na descrição, glassdoor.ie, e lá você vai conseguir entrar e verificar, por exemplo, o job description das vagas, e até começar, o que normalmente eles pedem dentro da especificação do que eu faço hoje, está dentro do que o que eu já atuo, está batendo, então na minha área, né, hoje eu sou X,
aqui no padrão europeu, eu vou colocar até europeu, no padrão europeu, a minha vaga seria X. Vai ser um Account Manager. Então você consegue fazer esse deparo, então é melhor você olhar e entrar nesse site no glassdoor.ie, que é um site como se fosse o nosso Acato do Brasil, tá? Não é merchandising nem nada, mas só para você ter uma relação desse depara. Super recomendo esse site que tem muita informação lá. Fechou? Fora isso, vamos para o próximo ponto de um erro de tradução que pode acontecer, tá? Para você também ficar ligeiro nisso. Quando no Brasil a gente fala, tenho um diploma em alguma coisa, eu tenho um diploma em comércio exterior, tenho um diploma em gerenciamento de redes, eu tenho um diploma... Não. Se você vai fazer essa tradução literal, complicou. Por quê? Quando na Europa você fala, eu tenho um diploma nisso, ele entende que é um curso no máximo de 2 anos, aqueles cursos mais rápidos, como se fosse um curso de atualização, sabe? Então, toma cuidado. Jean, mas complicou, o que eu faço? Então, outra recomendação, você vai entrar procura aí no Google National Framework of Qualification, ou coloca lá NFQ. Daí você vai entrar num framework, numa tabela onde você vai ver, então um bacharel, por exemplo, vai ser nível 8. Então, quando você for montar seu currículo, você vai colocar lá bacharel em X, coloca lá o nome do seu curso, bonitinho, daí você pode colocar entre parênteses, NFQ Level 8. NFQ Level 7, Level 9, né, Level 10, né, o máximo de 1 até 10, né, que seria o máximo. Tá? Isso aí pensando para a Irlanda. Se você for pensar para a Europa como um todo, ele já tem uma outro framework, tá? Desse é o EQF, é um pouquinho diferente, mas no final você vai ver que o chart, né? A tabela é parecido, é um pouco sensitiva, se você consegue olhar e falar, tá, entendi, então meu nível é nível X. E você pode colocar isso no seu currículo que fica mais fácil esse entendimento. Ainda mais quando a gente tem no Brasil cursos técnicos, por exemplo, eu falo, tá, esse curso de gestão, como que eu vou descrever isso? Então fica mais fácil para o recrutador ou para o hiring manager saber, já sei, então você fez um curso X, numa escola que provavelmente ele não vai conhecer, mas ele falou, entendi, é como se fosse esse nível. Então todo mundo fala a mesma língua. Então dica aí para graduação, olha aí nessa tabela do NFQ. Outra dica aí que eu vejo que é muito comum, eu pego muito erro nessa parte, tempo verbal. Parece uma coisa besta, fala, mas eu já sou fluente, manjo tudo, mas às vezes tem alguns que colocam lá Past Perfect ou Simple Past, por exemplo, e começa a misturar os tempos verbais e o currículo fica uma mistureba. Isso não é legal, isso não é elegante, isso não mostra que você tem aí domínio na língua. Então, cuidado que eu vou falar, deixa tudo com o mesmo tempo verbal. Essa é uma dica de ouro. E a outra dica, parece coisa besta, mas é fato, hein? Eu vejo muita coisa que o pessoal mente no currículo. Não faça isso, né? Porque, né? Vamos pensar assim, você já está em outra, pensar na próxima etapa, vai ser uma entrevista, você vai ter que explicar isso daí e vai ser uma mentira, vão te pegar. É horrível, por favor, né? Brasileiro é uma mão de obra super qualificada, maravilhosa, então a gente não precisa mentir, então muito cuidado nisso, tá? Por favor, um bom recrutador vai pegar essa mentira e acaba com a sua possibilidade de uma vaga, tá? Então, esse foi o nosso primeiro vídeo, a gente vai ter outros vídeos falando sobre carreira no geral, algumas dicas sobre LinkedIn, por exemplo, então esse é só o nosso primeiro. Fica atento que tem uma outra sequência de vídeos, tudo bem? Muito obrigado, qualquer dúvida pode mandar aqui, pode deixar aqui nos comentários, ou até eu vou deixar o meu site, onde você vai poder mandar alguma pergunta, alguma angústia que você tem, alguma dúvida sobre o seu currículo, talvez eu possa te ajudar. Tá bom? Muito obrigado, foi um prazer.